Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, os concede a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou piedade divina e a força do Espírito Santo esteja no coração de cada um de nós. E a minha vida é guiada por esse farol do Espírito Santo e por essa mão que é Maria, que me segura todo o tempo da minha vida. Eu passo dificuldades? Muitas. Mas eu passo sabendo que eu tenho um Deus, que eu tenho uma mãe que cuida de mim e que eu tenho uma luz, que é o Espírito Santo, que não vai me deixar cair, que Ele vai sempre me levantar. Então, faz parte da tradição da igreja se encontrar ocasionalmente para vivenciar a festa de um padroeiro ou de um patrono. Nesse caso específico da festa de maio, associando à proximidade da festa de Pentecostes, nós celebramos a festa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo não é um santo no elenco dos santos, mas ele é, vamos dizer, parte daquilo que é nuclear da fé católica, a Santíssima Trindade. Junto com o Pai, o Filho, o Espírito, ele é o gerador desta comunhão da Santíssima Trindade, né? Então, quando a igreja nos convida a celebrar um novenário para vivenciar os dons do Espírito, e no caso específico aqui de Moçâmedes, é porque nós rogamos que venha o Espírito Santo e suscite no seio da igreja, no coração da igreja, na história da igreja, aquilo que é da vontade do próprio Deus. Que nele depositamos a confiança, o que o Senhor espera de mais extraordinário e especialíssimo, o que o Senhor espera de nós é um testemunho. Eu acho que a gente precisa começar a contar essa história, porque ela se confunde com a história da cidade, né? Desde que o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do governo português, em meados do século XVIII, resolve expulsar os jesuítas do Brasil, né? O que são jesuítas? Jesuítas são padres de uma congregação chamada Companhia de Jesus, e esses padres faziam a catequese e a educação no Brasil. E o governo português, por estar ligado às ideias iluministas da época, resolveu que não deveria mais ter no Brasil a educação e a catequese puxada pelos padres jesuítas. Então, os padres jesuítas, eles são retirados da América portuguesa, e isso acaba marcando a fundação dessa cidade, né? Então, a história da cidade está muito ligada às festas religiosas do catolicismo, né? Até onde a gente tem notícia de que nesse século XIX, até 1976, no século XX, a cidade tinha em torno de 4 festas religiosas, né?
Em janeiro você tinha São Sebastião, dia de São Sebastião é 20 de janeiro, né? Em seguida você tinha a festa de São José, que na época que ela foi feita para ser no dia 1º de maio. Então, não era no final de semana. Sempre que caía o 1º de maio, São José Operário, tinha a festa de São José aqui. Depois a gente tinha a festa do Espírito Santo, que era em agosto, né? E a festa de Nossa Senhora Aparecida em novembro. A festa de São Sebastião, ela desaparece no início do século XX. Só ficou a imagem lá. E em 76, o vigário da cidade era o Monsignor Odorico Odoriti, italiano. Ele decidiu reduzir as 3 festas em 2. Então, parou com a festa de Nossa Senhora Aparecida e resolveu, em 1976, fazer a festa de São José em maio, no último final de semana de maio, e a festa do Espírito Santo no último final de semana de agosto. E isso fica de 1976 até uns 5 anos atrás, eu acho, quando o Padre Marques, que era o vigário aqui, resolve mudar as festas novamente. Então, agora, a gente tem a festa do Espírito Santo em maio, que do ponto de vista litúrgico é o mais correto, por conta de Pentecostes, né? E a gente transferiu a festa do padroeiro para agosto, para a última semana de agosto. Então, a festa tradicional de Moçambique, que acontecia em louvor ao Espírito Santo, né? Acontecia no mês de agosto, no último final de semana de agosto. E essa tradição é uma tradição bastante antiga da igreja como um todo no mundo, né? A festa de Pentecostes, né? Uma festa grandiosa da igreja mundial. E a igreja local de Moçambique, no caso, fazia uma festa em louvor ao Espírito Santo, porém em uma data muito atípica, né? Muito fora do calendário da festa em si, né? Que a igreja preconiza, que é Pentecostes 50 dias após a Páscoa, né? E aí a gente conversando já na comunidade, né? Assim que eu cheguei, a gente começou a conversar e perguntar por que disso, né? Então, alguns mais antigos disseram que era uma tradição que os padres tinham trazido dessa região mesmo popular do estado de Goiás, que era de peregrinação, de romarias, né? E tinha inserido o trabalho também com os carros de boi, né? Os devotos do Divino Pai Eterno também serem devotos do Espírito Santo. Então, só porque os devotos do Pai Eterno, eles tinham já o calendário deles de ir para a Trindade, no início do ano já se organizar para ir para a Trindade, né? Final de junho, eles tinham que sair para chegar no Pai Eterno em Trindade no início de julho, para a festa. Então, era impossível fazer 2 procissões, 2 romarias muito próximas, né? Uma em maio e outra já em junho, então era inviável. E por isso eles jogaram então a festa do Espírito Santo para agosto, que aí dava tempo para eles voltarem de Trindade, descansar os boi, para depois fazer o movimento e a romaria para Moçambique também. E aí no 3º ano consecutivo a gente levou o assunto mesmo como pauta mesmo para fazer uma investigação, apurar os fatos e dizer, não, vamos trocar ou não vamos, né? E aí a gente decidiu então, a Assembleia decidiu em votar e fazer a experiência de trazer então o Espírito Santo para o mês de maio e logo jogamos o dia do padroeiro São José para o mês de agosto, né? Então invertemos. A aprovação disso foi em 2008. Houve uma dificuldade para o pessoal entender no início, porque os romeiros de Trindade, eles pensavam que teria que fazer a procissão também em maio, né? E aí não ia conseguir, mas aí deixou bem claro que não. A procissão com os carros de boi continua em agosto, né?
Sou pessoa batizada com o Divino Espírito Santo, né? Nós somos batizados com o Espírito Santo. Quando era tempo do meu pai, tinha um poço de folia lá em casa, do Divino Espírito Santo. Mas era bom demais, que era na roça, tudo. Apanhava lá no pé, né? Não tinha negócio de estar correndo, compra um trem, compra outro. Foi muito bom. Eu devo muito ao Divino Espírito Santo. Ele é muito milagroso. Graças a Deus, eu sinto muito bem nas novenas. Eu gosto, eu remato leilão fiado. Aí a hora que eu recebo, no fim do mês, eu vou lá na paróquia e acerto. Todo ano, toda festa, eu remato leilão fiado. 50 reais no frango refri. 90 reais. Bem, de muitos anos, muitos anos, né? Que a gente morava na fazenda, né? Depois que eu vim para cá, aí quando eu vim para cá foi uma emoção. Eu ia na igreja todo dia assim com meus filhos. Agora tu já casou, um lado, outro pro outro, mas eu ainda vou assim. Eu participo, eu gosto muito, eu acho muito bonito. Então, tudo o que acontece na Sagrada Liturgia parte de um princípio simbólico. Os símbolos, eles traduzem para nós algo que os nossos olhos não veem. Então, nenhum símbolo é por acaso. Todo símbolo, ele contém uma mensagem que está além dele. Porque é da natureza da liturgia alcançar os nossos sentidos. Alcança a nossa audição, né? Sentimos um bom odor, vemos coisas magníficas, proclamamos coisas de Deus. Então, os símbolos estão na natureza de comunicar algo misterioso que alcança os nossos sentidos. Por exemplo, o mastro que nós levantamos no primeiro dia da festa e vamos descê-lo agora no encerramento da festa, no caso amanhã, domingo. O mastro, ele tem uma mensagem. Quando um viajante passa pela cidade e ele vê diante da igreja o mastro, aquele sinal, aquele símbolo deixa para aquele que vê esta mensagem: esta comunidade cristã está em festa. Anos anteriores, talvez porque herdamos de tradição que vai passando por tradição, o mastro era levantado no último dia da festa. A festa acabou, todo mundo ia embora, o mastro ficava ali 10, 15 dias. Então, o símbolo, ele acompanha a comunidade cristã em festa. O símbolo não pode ser algo como que um ponto final na história. Não, é algo que nos acompanha. Por isso que nós levantamos o mastro no primeiro dia, comunica aos visitantes, aos transeuntes, comunicamos que nós estamos em festa, abrindo inclusive um convite. Se quer permanecer conosco, fique, vamos festejar. E quando a comunidade encerra seus festejos, é retirado e guardado até uma próxima festa. A fogueira significa que aquilo que nós vivenciamos no decorrer do novenário, que hoje é o último dia da novena, amanhã é o grande dia da festa, novena vem de 9, foram 9 encontros preparando para a grande festa. Ou seja, hoje é o último dia dos 9. Então, hoje encerra a novena. Então, tudo foi feito, tudo foi preparado, a palavra de Deus foi anunciada, a Eucaristia foi celebrada, tudo em preparação para o grande dia que é amanhã. Então, o caminho terminou de preparação e o fogo, a fumaça que é elevada aos céus, significa nossos louvores. Então, são nossos louvores que sobem aos céus para alcançar, o imaginário coletivo diz, né, para alcançar o coração de Deus. Na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não tem uma forma definitiva.
a palavra de Deus não nos fala como é o Espírito Santo. A palavra de Deus, ora ela diz, o Espírito Santo desceu como que, ou parecido como que língua de fogo. Outra hora vai dizer, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba. E vai dando imagens de como nós podemos imaginar o Espírito. Então, por isso que no nosso estandarte nós temos a figura da pomba e temos a figura do fogo. Tudo isto fazendo-nos entender a presença do Espírito Santo dado à igreja. E esse Espírito é que vai nos conduzir no caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Ser um devoto do Espírito Santo é ter muito amor no coração, porque é através do Espírito Santo que move toda a vida da gente, né? A mente, o coração, né? Deus enviou o Espírito Santo na nossa vida para a gente ser um missionário, para ser uma pessoa servidora de Deus, de Cristo, né? Então, o que o Espírito Santo significa para mim é isso aí, é fé e muito amor no coração. A gente tem que ir todos, não pode falhar, a gente é um dos primeiros que chega e um dos últimos que sai, porque tem muita função para a gente estar fazendo, né? E aqui dentro da igreja, a gente faz o que, quando a gente recebe o batismo, a gente tem aquela missão de ir e servir a comunidade, né? É ser um cristão, né? Então, aqui dentro da igreja, a gente participa também diretamente na liturgia também, é ministro da Eucaristia, a gente ajuda também, né? Então, é isso aí. Que a gente, do louvor também a gente participa um pouco também, né? Você viu esses dias aí, né? Não sabemos muita coisa não, mas a gente está sempre junto com a turma aí, né? Então, tempo deu mais novo, mesmo depois que eu já tenho os filhos, eu não era muito de participar da igreja, não. Minha mulher toda a vida foi muito devota e ficava insistindo comigo. Muitas das vezes eu falava para ela, você vai, eu vou para o campo, eu vou para um lugar, eu vou para outro. Ela falava assim, um dia Deus vai tocar no seu coração que você ainda vai para a igreja ainda. Aí, depois de uns tempos, a gente ficou participando mais aqui da igreja e aí a gente foi, assim, criando mais coragem, assim, de estar participando das coisas da igreja, né? Então, hoje eu falo para você que hoje é eu que puxo ela para casa. Às vezes tem hora que ela não está querendo ir, porque chegou aquela hora que a gente sabe que tem os horários tudo marcados, a gente quer estar ali naquele momento, né? Então, foi por aí. Todos os dias, a primeira oração que eu faço de manhã é invocando o Espírito Santo. Porque na nossa vida, a gente precisa dessa luz, que é o Espírito Santo de Deus. Desde criança, né, a gente morava na Fazenda Retiro, meus pais sempre foi muito religioso e não perdiam uma festa, né, e a gente vinha a pé, a cavalo, de garupa de cavalo, mas vinha toda festa do Espírito Santo, a gente estava aí, né, com aquela devoção, com a veneração ao Espírito Santo de Deus. Chego nas novenas que começa a cantar, a gente parece que chega, sente aquele arrepio, né, na pele, parece que começa a louvar, né, os louvores, os cantos do Espírito Santo. Aí parece que a gente sente a fé da gente renovada. Olha, nas novenas é maravilhoso, você encontra todo mundo, você está rezando, você está conversando, né, tem uns momentos muito bons. E depois, a hora que chega os dias da festa, a gente encontra muitos amigos que tem muito tempo que a gente não vê, né? Os filhos vêm, quando dá para eles virem, vêm participar, vem sobrinho, vem meus parentes, amigos que chegam, às vezes a gente, nos momentos que a gente está
lá embaixo, né, terminando as missas, a gente sai, encontra com um, tá conversando, encontra com outro, tá conversando. Então, além da parte religiosa, que é muito gratificante na nossa vida, existem esses momentos de alegria também. A festa de maio de 2025, ela atingiu um público de mais de 5.000 pessoas durante o show, principalmente no show de sábado. Reuniu pessoas de todas as regiões vizinhas, inclusive de cidades mais distantes, como Goiânia e Anápolis. Essa festa ela é uma festa que ela não acontece sozinha. Ela é uma festa de iniciativa religiosa. Ela fomenta o turismo religioso. Ela acontece com antecedência. Ela envolve muitas famílias nas celebrações, ela envolve toda a comunidade. E nos últimos dias da festa, existe uma parceria muito forte entre a Prefeitura Municipal e a paróquia, porque a Prefeitura precisa preparar a cidade para receber os visitantes. E ela entra como parceira para que tudo possa ser realizado a tempo e também na dimensão que a paróquia precisa para receber tantos visitantes. A festa ela tem não só o intuito, mas é o objetivo mesmo religioso. Ela busca fortalecer a fé e por isso que é tão importante a prefeitura investir na estrutura organizacional para que a gente possa receber mais pessoas e dar condições de que este momento seja ainda mais fortalecido. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permanece para sempre. Amém. Tudo que a gente pede a Deus, pede ao Espírito Santo, Ele ilumina, né? Iluminando nós dia a dia. Quantas pessoas doentes que estão aqui, a gente pede, o Espírito Santo ilumina. Que nós temos um Deus que pode salvar a humanidade. E quanta coisa que Deus já tirou da nossa humanidade por causa das orações. Oração do povo. Porque quanto mais pessoas oram, mais forte fica. É através do Espírito Santo que a gente move tudo na nossa vida, né? Ele na nossa mente, no nosso coração, né? Então, o Espírito Santo, isso aí é tudo na nossa vida. O Divino Espírito Santo, para mim, é quem ilumina a minha vida e a vida da minha família, que eu peço para eles, para mim e para eles também.